Amanhece o dia nublado em São Paulo. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Começa agora o seu Manhã São Paulo. Para você começar o dia informado neste sábado de frio na capital paulista, agora fazem 14 graus em São Paulo. Vamos aos destaques de hoje. Servidores do Instituto Nacional de Seguro Social denunciam fraudes desde o governo Temer. Denúncia de 2016, a Planeamento Familiar apontou envio de dinheiro para a associação. Já em 2020, servidor e aposentados denunciaram descontos ilegais. Análise: processo de paz na Ucrânia avança como a Rússia quer, lentamente. Decisão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de enviar o ministro da Defesa, Rustam Umerov, para se reunir com uma delegação russa de baixo escalão em Istambul, foi uma escolha difícil. Projeto propõe multa a quem levar bebê inborn para atendimento no SUS. Propostas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na capital carioca refletem diferentes abordagens sobre o uso e impacto dos bonecos hiperrealistas. E ainda, João Colos Martins faz homenagem a Heitor Villa-Lobos em concerto grátis em São Paulo. Vamos trazer com detalhes no eventos que movem São Paulo. Quando São Paulo vai ter frio de 10 graus Celsius, outras notícias e mais, agora no Manhã São Paulo. Vamos começar com a previsão do tempo, quando São Paulo vai ter frio de 10 graus Celsius. Fazer 10 graus Celsius em um dia de maio na cidade de São Paulo é comum e ocorre quase todos os anos, mas após recorde de frio, temperatura sobe e afasta a capital paulista desta marca. Nesta quinta-feira, 15 de maio, São Paulo registrou um novo recorde de menor temperatura do ano. Pelo segundo dia consecutivo, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, registrou 13,3 graus Celsius de temperatura mínima na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. O recorde anterior de menor temperatura em 2025 era de 14,2 graus Celsius no dia 14 de maio. Fazer 10 graus Celsius em um dia de maio na cidade de São Paulo é comum e ocorre quase todos os anos. Este é um mês onde fortes massas de ar frio de origem polar podem passar pelo centro-sul do Brasil, causando acentuado resfriamento, também no estado de São Paulo. Até em maio de 2024, que foi o maio mais quente já observado em São Paulo pelo INMET em 82 anos, a temperatura baixou para o dígito dos 10 graus Celsius, mas isto ocorreu só no finalzinho do mês. Até o dia 28 de maio de 2024, a menor temperatura no Mirante de Santana foi de 14,2 graus Celsius em 26 de maio de 2024, mas, então, uma forte onda de frio entrou no Brasil e a São Paulo fechou maio de 2024 com 3 dias consecutivos com temperaturas mínimas no dígito 10 graus Celsius. A menor temperatura em maio de 2024 foi de 10,4 graus Celsius em 29 de maio de 2024. Mas, em alguns meses de maio a temperatura em São Paulo não chegou na marca dos 10 graus Celsius. A última vez que isso aconteceu foi em maio de 2019, quando a menor temperatura no mês foi de 11,4 graus Celsius em 25 de maio de 2019. Por enquanto, maio de 2025 está no time de 2019. No decorrer da segunda quinzena de maio, pelo menos 2 massas polares ainda vão causar queda acentuada da temperatura, mas por enquanto, não há indicação de frio abaixo ou igual a 10 graus Celsius na cidade de São Paulo. Servidores do Instituto Nacional de Seguro Social denunciam fraudes desde o governo Temer. Denúncia de 2016, a Planeamento Familiar apontou envio de dinheiro para a associação. Já em 2020, servidor e aposentados denunciaram descontos ilegais. Veja agora na reportagem.
Além das denúncias de descontos ilegais nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, já houve denúncia de repasse suspeito do Instituto Nacional de Seguro Social a uma associação de peritos. A denúncia foi feita à Polícia Federal em 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, mas não teve andamento. O servidor do Instituto Nacional de Seguro Social, que denunciou uma suspeita a planeamento familiar, era responsável por contratos. Ele denunciou, por e-mail, repasses do órgão para uma associação de peritos médicos, segundo ele. Porém, o que deveria servir para combater o esquema foi usado para afastá-lo do cargo que ocupava. O servidor também enviou e-mail à presidência do órgão relatando as suspeitas. Segundo o funcionário público, o então presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Leonardo Gadelha, lhe recebeu, e a ele foram apresentadas provas do que se considerava inadequada a transferência de recurso de uma diretora do órgão para a associação do marido dela. Na época, o servidor denunciou que a então diretora de saúde do trabalhador transferiu o orçamento anual de capacitações e todas as equipes de analistas com formação em saúde para a associação presidida pelo esposo e que ela própria era diretora. Após uma semana da denúncia, o servidor diz que foi chamado na gestão de pessoa para ser avisado que foi transferido da direção central para uma superintendência. Era para o setor que eles costumavam mandar, quem não dava conta de trabalhar e não faziam nada. Ou seja, para apagar a pessoa. À época mandei para planeamento familiar, eles estavam já investigando um outro escândalo. Como disse, Instituto Nacional de Seguro Social é completamente vulnerável. Mandei pro e-mail a planeamento familiar. Me identifiquei e não recebi nada de retorno, mas como apagaram minha ação de e-mails quando fui cedido para um ministério, toda comunicação de 2019 para trás foi perdida, detalha o servidor a reportagem, sob a condição de anonimato por medo de represália. Sequer se preocupou com o flagrante conflito de interesse, rememora sobre o cargo da diretora e a relação com a associação do marido. Ele conta que não foi o único punido, servidores que denunciaram foram mandados para baixo do tapete da instituição. Em 23 de abril, a Planeamento Familiar e a CGU deflagraram a operação sem desconto e cumpriram 211 mandados de busca e apreensão e prenderam 6 pessoas. Desde que o esquema foi revelado publicamente, o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi demitido e o ministro da Previdência, Colmos Mulpen, deixou o cargo. O governo federal atual trabalha para identificar a quantidade de brasileiros lesados com as fraudes e detalha como serão os reembolsos aos aposentados e pensionistas. A seguir você verá: análise. Processo de paz na Ucrânia avança como a Rússia quer, lentamente. Projeto propõe multa a quem levar bebê inborn para atendimento no SUS. Propostas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na capital carioca refletem diferentes abordagens sobre o uso e impacto dos bonecos super-realistas. João Carlos Martins faz homenagem a Heitor Villa-Lobos em concerto grátis em São Paulo. 6h10, voltamos já. Segura aí. Tem clima de ciúmes no ar. Lucas, um tremendo boa pinta que está apaixonado por Alice. Mas Alice tem uma paixão por Gabriel. Mano, para de ficar perto da Alice, senão o bagulho vai ficar doido pro teu lado. Dia 2, estreia a sua nova novela das 7, de Arthur Lincoln, Meu Primeiro Amor. Prepare-se para uma jornada de encontros, desencontros e a força do amor que transcende quilômetros. Vem aí, a distância. Oferecimento Santander, Pix mais simples e rápido, está no Santander.
6 e 11. Análise. Processo de paz na Ucrânia avança como a Rússia quer, lentamente. Decisão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de enviar o ministro da Defesa, Rustam Umerov, para se reunir com uma delegação russa de baixo escalão em Istambul, foi uma escolha difícil. A decisão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de enviar o ministro da Defesa, Rustam Umerov, para se reunir com uma delegação russa de baixo escalão em Istambul, foi uma escolha difícil, forçada pela necessidade. Na plateia há um homem, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Kiev precisa mostrar que está disposta a dar qualquer passo para promover qualquer tipo de paz. Caso contrário, corre o risco de Trump perceber que as vozes pró-Kremlin ao seu redor estão aumentando o volume, se cansando completamente dos processos ou limitando a ajuda à Ucrânia. Mas, em última análise, o processo de paz está acontecendo exatamente como a Rússia quer, lentamente, com o Kremlin como seu planejador. Na semana passada, desde que a França, o Reino Unido, a Alemanha e a Polônia ficaram do lado da Ucrânia e exigiram um cessar-fogo incondicional de 30 dias, a partir de segunda-feira passada, descobrimos muito sobre as verdadeiras emoções de Putin e Trump. Em primeiro lugar, a principal revelação é que o Kremlin não tem medo de novas sanções da pressão europeia e não é persuadido por Trump. Por enquanto, o presidente russo, Vladimir Putin, vê as possíveis armadilhas domésticas de uma aparição ao lado do presidente dos Estados Unidos da América e de seu inimigo ucraniano, como muito maiores do que os possíveis danos que a ira de Trump pode causar. Projeto propõe multa a quem levar bebê inborn para atendimento no SUS. Propostas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na capital carioca refletem diferentes abordagens sobre o uso e impacto dos bonecos hiperrealistas. Nos últimos dias é comum ver vídeos como esse da Letícia Toquei. Oi, licença. Oi, querida, posso ajudá-la? Então, eu queria comprar um bebê reborn. É aqui que vende, né? Ai, que coisa mais linda. Isso é uma vocação, sabia? Aqui nós temos várias opções, tá? Ou esse da Bruna Bieraus. Licença, eu posso? Já que esse assento é prioritário? Ah, claro, eu levanto sem problemas. Pode sentar. Ai, obrigada. Mas o que era só um brinquedo de criança, virou uma coisa séria e muito boba. Diversas mulheres preferem um bebê de borracha do que um filho, e isso pode se tornar um risco enorme para o sistema populacional. Com isso, o Sistema Único de Saúde, SUS, tem um projeto de multa para mulheres que tentam levar seus filhos, entre aspas, no médico. A medida prevê multa de até 10 vezes o valor do serviço prestado em caso de descumprimento, com os recursos destinados ao tratamento de pessoas com transtornos mentais. A proposta é mais uma que surge em meio a um debate legislativo em diferentes regiões do Brasil, que incluem até a criação de programas de apoio psicológico para pessoas que desenvolvem vínculos emocionais com eles. Os bebês Wayne têm atraído não apenas colecionadores e fãs, mas também figuras públicas como Britney Spears, Graciane Barbosa e o padre Fábio de Mello, que já compartilharam experiências com esses bonecos em suas redes sociais. No entanto, o uso dos reborns também desperta questionamentos, especialmente quando são protagonistas de vídeos que simulam partos, amamentação e cuidados maternos. O programa deve oferecer acompanhamento psicológico, terapias e orientação conduzidos por equipes multidisciplinares, que incluirão psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. Amorim argumenta que, embora os reborns possam ser usados terapeuticamente em casos de luto perinatal, há riscos de que a relação simbólica evolua para uma dependência emocional prejudicial. João Carlos Martins faz homenagem a Heitor Villa-Lobos em concerto grátis em São Paulo, quando São Paulo vai ter frio de 10 graus Celsius. Outras notícias e mais, agora no Manhã São Paulo. A capital paulista recebe no dia 22 de maio um concerto do maestro João Carlos Martins e da Camerata Bachiana, grátis. O evento traz um repertório que homenageia o compositor Heitor Villa-Lobos. O Manhã São Paulo fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até segunda.